Clubecast, onde empreendedores ouvem empreendedores. Mais uma edição do Clubecast, edição convidados, um episódio voltado para a gente falar de um tema muito legal, que é sobre resiliência na vida profissional com impacto na vida profissional. Esse é o espaço em que é dedicado a gente convidar empreendedores de sucesso, grandes empresários, para dialogarem sobre sua área de atuação, sobre tendências do mercado, gestão e também compartilharem as suas trajetórias, as suas viradas de chave, e é exatamente isso que a gente vai fazer aqui hoje, conhecer a história dela, que é a Amanda Carvalhal. Seja muito bem-vinda ao Clubecast de hoje, Amanda. Eu só posso te agradecer, Luana, pelo convite. É muito especial poder estar aqui e compartilhar um pouco com tantas pessoas, sim, né, que acho que se inspiram muito na história de outros empresários que mudaram um pouco do mindset da própria vida depois de uma grande transformação, e é exatamente isso que aconteceu com você. Sim. Você hoje é CEO de empresas tanto nacionais quanto alcance internacional, né, Amanda? Sim, sim. Essa veia empreendedora que você tem hoje, né, por ser CEO de empresas que são do escopo aqui do nosso país, mas também que tem um alcance em outros países, você sente que você sempre teve uma veia empreendedora? Isso veio dos meus pais, né? Meu pai, eu nasci, meu pai sendo empreendedor, trabalhando pra caramba, e minha mãe é professora, mas trabalhava junto com ele também, além da escola, né? Negócio de família ali, né? E sempre vendo meu pai, eu sempre, assim, curiosa, eu sou muito curiosa. E aí queria ficar olhando, vendo, sabendo das coisas, querendo fazer igual. E eu acho que, assim, essa veia sempre teve. Sempre foi ali muito presente, sempre né? Sempre muito presente. Até porque você é sucessora de um negócio da sua família, né? Que é o Sim. Lifting Group, a gente vai falar um pouquinho sobre esse negócio. Mas o tema sendo resiliência e questão de propósito, e você mudar, virar a chave na vida, enfim, em questão dos altos e baixos, saber lidar com esses altos e baixos, você acha que é possível encontrar o propósito dentro da dificuldade? Porque a história da sua vida tem muito disso. Eu queria que você compartilhasse isso comigo agora. Olha, Luana, com certeza, porque assim, na dificuldade você precisa se reinventar. E eu costumo dizer que a gente se reinventa o tempo todo, porque o que está funcionando hoje pode ser que não funcione amanhã, né? Porque a vida, ela é uma construção, né? A vida é como se fosse o nosso coração mesmo batendo, né? Exato. Os altos e baixos. Eu não acredito, Luana, em vida perfeita. Né? Alice no País das Maravilhas, como se não houvesse problemas, como se as pessoas não tivessem problemas. Todo mundo tem, eu, você, todo mundo. Cabe a nós poder, né, lidar com esses problemas, né, de um jeito melhor. E aí, assim, eu lido com muitas dificuldades o tempo todo. Né? Eu costumo dizer que as minhas dificuldades, elas saem um pouco da gripe, entendeu? Vão além, né? Que tem gente que passa por dificuldades, ok, mas é uma dificuldade meio assim, eu tô com uma gripe, né? Um mal-estar, não. O meu já vem mesmo assim, pá! Pisando na porta, literalmente. Isso aí. O que você vai fazer com isso? Então, eu virei a chave, eu acho que é um pouco por aí. Quando você pergunta de resiliência, eu me lembro de eu estar entre uma linha tênue, né, entre viver e morrer, um medo de morrer, e poder pensar o que eu vou fazer. Eu vou ficar aqui vivendo mal, né, porque você também tem essa opção na vida, infelizmente. Do comodismo, né, do conforto ali, mesmo que tá ruim, mas tá quentinho, tá bom, já tô acostumada. Vou ficar, né? Então, você tem essa opção, ainda que inconsciente, né? Ninguém vai ficar vivendo mal porque quer viver Exato. mal, né? Isso também não existe, né? Ou poder enfrentar as batalhas, né? Então, eu quando tive câncer, né, com 18 anos, naquele momento ali foi como se fosse um empurrão, assim, para mim, né? Do tipo, o que você vai fazer com a vida? Qual escolha porque você vai ter agora, eu só né? tinha 18 anos. Então, Muito nova. Muito nova. Na verdade, na minha vida, tudo começou muito nova, né? Trabalhar muito nova, ter responsabilidade muito nova. E ali, com 18 anos, eu enfrentei essa primeira porrada, desculpa o termo. E muito nova, assim, você pensa assim, as pessoas, vai ficar
prostrada, não sei o quê. E, para mim, eu costumo dizer que eu não paro diante das dificuldades, eu as enfrento. É difícil? É. Vai ser difícil? Sim, mas não é impossível, né? E aí você busca terapia, né? Faço análise há 15 anos, entendeu? Isso é muito bom. Então, é por aí que vai. O que você vinha fazendo na sua vida antes do câncer, por exemplo, e que depois de você passar por isso, você teve uma mudança, uma virada de chave, de você se ver, se enxergar mais resiliente a ponto de fazer novas escolhas? Que tipo de escolhas foram essas, de fato, que você decidiu? Que rumo que você decidiu tomar depois disso? Ah, sim. Eu estudava, trabalhava, né? O que você faz com menos de 18 anos? Você está com os amigos. Eu não era muito de amigos, né? Meus pais eram bem rígidos. Então, eu ficava mais em casa. E se eu tivesse que receber amigos, era em casa. Mas eu era muito também tímida, né? O que eu sou hoje é uma virada de chave completa. Porque é outra pessoa completamente diferente de quem eu era com 20 anos de idade. A minha família fala muito isso, assim, que eu não falava, que eu era bem retraída, e hoje eu falo pelos cotovelos. Então, tinha uma coisa dessa. Então, eu trabalhava, sempre trabalhei muito, né? Eu trabalhava com os meus pais nesse momento. Com 15, 16 anos, eu fui emancipada. E aí a minha família, meu pai construiu na época, nem nunca falei isso em outro podcast, em outro lugar. Meu pai construiu um prédio lá em Niterói e chegou para mim e falou assim, o prédio está construído, o que você vai fazer aí? E eu falei, o que eu vou fazer aqui? Eu, não tinha ideia, né? Jogou a bomba na tua mão e falou, decida, né? O que você vai fazer com o prédio? Era um prédio de 4 andares e enorme. Eu pensei, cara, o que eu vou fazer com esse prédio, né? E na hora só me veio o negócio na cabeça, né? Porque é o que eu vivi o tempo todo. E naquela época, estudando ali um pouco do bairro, aquela coisa toda, abrimos uma academia. E eu passei a tocar aquela academia sozinha. Você tinha quantos anos nessa época? 16. Meu Deus do céu. 16 para 17 já. Realmente, você foi emancipada com 14 para 15, né? 16 anos 16 eu fui emancipada. Anos, mas desde muito antes já vinha já trabalhava com os meus pais. De empreendedora, de fato, né? Sim. E aí você foi emancipada e com 16 anos assumiu a coordenação e gestão de uma academia. Nessa época, sim. E aí depois, com 18 para 19, eu quis fazer psicologia. E aí a minha ideia era do tipo assim, eu quero fazer alguma coisa diferente dos meus pais. Eu não quero ficar trabalhando de empresária, de fazer negócio, gestão, não quero, eu quero experimentar outra coisa. Fazer meio que o meu caminho, né, as minhas escolhas. Sem que tivesse seus pais de plano de fundo, né? E foi maravilhoso, porque assim, como eu cresci, né? Eu fiz psicologia, trabalhei em hospital psiquiátrico e no consultório, também particular, e ainda com os meus pais também, trabalhando na empresa, né? Eu amo trabalhar, Luana, assim, eu acho que é uma das minhas paixões, assim, as pessoas falam, nossa, você trabalha muito, tem uma vida muito agitada. Sim, tenho, eu não paro um minuto. Mas é porque eu amo, eu gosto disso. O movimento te dá prazer, né, nesse caso. Eu amo, eu adoro. É lógico, eu gosto também de me divertir, me divirto pra caramba com os meus amigos e com a minha família. Mas esses dias eu falei, né, a Bia até me lembrou, que eu falei assim, cara, trabalha com o que você ama, porque você vai estar cansado pra caramba, mas você vai estar feliz. Tinha um propósito, né, por trás disso. Com certeza. E aí, quando você fala de propósito, eu lembro de pessoas. E o meu propósito são pessoas, né? São poder, de alguma forma, tocar na vida dessas pessoas. E aí eu acho que não foi à toa que eu fiz psicologia, né? E fui atender essas pessoas e cuidar dessas pessoas. O cuidado, para mim, é muito importante. E eu transformei esse cuidado para a gestão de pessoas, né? Então, eu criei uma liderança humanizada
na empresa, porque eu acredito nisso, de fato. Eu acredito que se as pessoas forem cuidadas e se você puder incluir as pessoas no processo de forma que elas se sintam parte daquilo. Pertencentes àquilo, né? Porque Exato. A gente vê hoje estilos de liderança diferentes, claro, mas essa questão da gestão humanizada é uma coisa muito atual, porque antes você era visto como robô dentro de uma empresa, essa logística vem mudando, de entender que um funcionário também é uma pessoa, também existe uma família por trás dali, que é da qual o sustento daquele lugar tá sendo direcionado, enfim, é uma pessoa que faz parte do teu processo empresarial e que quanto mais tu aproxima, melhor são os resultados de frente a isso. Com certeza. As empresas, normalmente, elas veem em número, né? Eu costumo dizer que nenhuma empresa que não seja filantrópica, né? Que seja empresa para ganho de capital, a gente tem que ver número. Mas é como poder ter números, né? Ter sucesso numa gestão financeira, ter resultados extraordinários através dessas pessoas. É muito mais potente. Você consegue isso com muito mais facilidade e é muito mais duradouro do que você enxergar só lá o valor numérico, né? Quanto de faturamento eu tive. Essas pessoas vão ter um turnover enorme, porque não vão estar satisfeitas, né? E, Luana, o salário é muito importante, dinheiro é muito importante. A gente não vive sem capital. É isso que faz a roda girar, né? Exato. A gente precisa. Você vai ali comprar uma bala, você precisa de dinheiro. Então, o funcionário precisa de dinheiro, eu preciso de dinheiro, a empresa precisa de dinheiro. Agora, se você estiver feliz no seu trabalho, né, você não vai sair do seu trabalho por conta de R$100, porque uma outra empresa te convidou para ir, para te pagar R$100 a mais. Você não vai, porque naquele seu trabalho você está satisfeito, você está engajado, você se sente parte, combina com o teu propósito de vida. Então, é esse gancho que os empresários e os empreendedores precisam ter. Porque nós somos seres humanos, todos nós, né? E a gente tem sentimento. Essa história do tipo, você vai trabalhar, separa as coisas. O teu pessoal fica na porta para fora. Eu acho que é impossível isso. Impossível. As duas coisas caminham juntas sempre. Impossível. Aí você tá com a tua família, com alguém com um tratamento de câncer, ou então você mesmo. Aí você vai fazer o quê? Você vai olhar para a porta do seu trabalho e vai falar assim: Flor, olha, tô ótima agora, hein? Não tô tratando câncer, tá tudo bem, cabeça boa, entra no... Isso não existe, gente. Então, como que a gente pode acolher tudo isso, né? E produzir resultados? Exato, e não deixar de gerar lucro, que é o que é importante para a empresa. Com certeza, com certeza. Eu costumo dizer que você vai ter muito mais lucro se você cuidar das pessoas, entendeu? Principalmente porque são elas que fazem, de fato. Elas são a ponte final do negócio. A gente acha que a ponte final é só o cliente, mas não. É quem, de fato, entrega o produto ou o serviço diretamente para aquele teu cliente final que vai gerar um lucro em cima disso. Hoje você fala dessa questão da psicologia, que foi uma virada de chave também na sua mente, de querer mudar um padrão de vida que você tinha, né, de querer reproduzir, ser sucessora de fato, que isso era inegável, isso ia acontecer, é a lei natural das coisas, que você seria sucessora dos negócios da sua família, que sempre teve uma veia do empreendedorismo, então isso você podia fugir, mas isso ia voltar para sua vida em algum momento, mas você decidiu estudar psicologia, fazer uma coisa meio fora da curva, fora do planejamento. Isso veio na sua vida, principalmente nesse momento em que você estava na cura de um câncer e passando por esse momento de vida, de mudar a tua mentalidade em relação à tua vida, o que você queria fazer com as coisas? Sim, foi. Eu costumo dizer assim, essa coisa ia voltar para mim, né, de ser sucessora da minha família, uma vez que você tem isso como ímpeto de vida, né, porque quantas pessoas são herdeiras, né? Então, exatamente. Eu sempre falo isso. Meus pais não criaram herdeiras, criaram sucessoras, né? Porque a gente gosta de trabalhar. Mas sim, Luana, eu estava, na época, prestando vestibular e a minha escolha era medicina e não psicologia. E, nesse momento, eu tive que fazer um tratamento chamado iodo-radioterapia. Porque o meu tipo de câncer foi câncer de tireoide. Foi um câncer que, no futuro,
né? Depois saiu do protocolo médico, vamos dizer assim. Ele fugiu ali um pouco da casinha. E aí eu tive diversas metástases e, enfim, fiz várias cirurgias. Depois a gente pode falar um pouquinho mais adiante. Mas nesse momento que foi, assim, o primeiro tumor, né? O tumor primário, eu estava prestando vestibular para medicina. E eu fiz esse tratamento. E esse tratamento, na época, eu tinha que ficar internada 3 dias, isolada. E nesse tratamento não tinha nem janela, não tinha nada. Era um quarto fechado, sem janela, sem nada. E nenhum médico podia entrar, a enfermeira não podia entrar, eu não podia ter visita, nada. E quando ia passar comida, era um negócio surreal, gente. Quem for fazer esse tratamento vai preparado emocionalmente, porque que mexe muito com a cabeça, punk, mexe. Completamente recluso ali de tudo. Recluso de tudo. A gente pode levar livros, celular, podia levar computador, podia levar essas coisas. Mas naquela época, eu acho que nem existia o WhatsApp, a gente não tinha esse costume de telefone, igual tem hoje, né? Hoje seu telefone virou sua roupa, você não sai sem. Uma extensão sua, quase. Pois é. Né? E para passar comida, Luana, tocava a campainha, igual coisa de motel, gente. O botão pra dizer, olha, tocava a campainha pra dizer, eu tinha que entrar pra dentro do banheiro, fechar a porta do banheiro, que era blindada, entrar, e aí a enfermeira abria um pouquinho a porta do quarto, passava a bandeja da comida. Meu Deus e apertava depois a campainha 2 vezes pra poder dizer, pode sair. Aí eu saía pra poder comer. E foram 3 dias ali trancadas, vivendo essa situação, com 18 anos de idade. Também nunca tinha falado isso antes. E eu falei, e passando mal, né? Porque a medicação... mexe com tudo, né? Me dava muito enjoo. E os médicos só podiam entrar se eu tivesse tendo complicações, né? Então, assim, enjoar não é complicação, entendeu? Complicações que podia entrar, né? Você tinha que lidar com isso tudo completamente sozinha ali, né? Sim, sozinha. E ali, naquele momento, eu falei, eu não vou fazer medicina. Eu não quero viver isso, eu não vou ter condições de ver um paciente passar por uma situação assim e... não poder fazer nada, Não né? poder fazer nada, porque aquela situação é que ele tem que passar. Exato. Né? E aí, naquele momento, eu falei, eu vou fazer psicologia. Porque as pessoas precisam saber lidar com essas dificuldades da vida, assim. E aí eu falei, eu vou ajudar as pessoas poderem aprender a lidar com as dificuldades da vida dela. Eu quero estudar aí como poder ajudar essas pessoas, né? Você foi psicóloga por um bom tempo, né? Que você mesmo mencionou. Muito tempo. E aí você teve essa proximidade, você de fato continuou nessa gestão saúde, de você poder ajudar o próximo, mas em um outro lugar, Em outro, né? isso. Na questão da saúde mental, justamente porque você identificou o momento que você estava sozinha ali, que precisou ter uma saúde mental em dia para conseguir ser resiliente em toda essa situação. Você cursa psicologia, você trabalha com isso, e em que momento você volta para o empreendedorismo? Dá um start e você fala, não, eu vou de fato estar à frente de uma gestão e ser CEO de fato de empresas que têm um impacto nacional e internacional. Como é que foi essa virada de chave enquanto empreendedora? Então, eu nunca deixei de estar na empresa, né? Na época, a empresa... Meu pai, quando se aposentou, a empresa... Porque, graças a Deus, meus pais são vivos, mas por escolha dele, né? E que eu acho fantástico, que é mais um aprendizado para minha vida, ele se aposentou, né? E foi para Minas morar... viver de plantação. Então, tá bem feliz, assim, com essas coisas. Só que, nessa época, eu ajudava eles e tudo, trabalhava nas empresas e continuava com a psicologia. E a minha paixão era por atender, eu queria viver aquilo, né? Atender clinicamente. Eu atendi, Luana, por muito tempo, porque eu me formei em 2010. Eu atendi até 2020. Então, 10 anos aí de atendimento direto ali com os pacientes. Direto. E eu aprendi muito, né? A minha abordagem escolhida na faculdade e para a vida, assim, né? Foi a psicanálise. O que me fez escolher não estar mais na clínica, no consultório,
foi a questão da demanda, porque nessa época só existia Lift Assistência Técnica. Do grupo que atualmente você... Que hoje virou um grupo, na Certo. verdade. Antes era só uma empresa. Era só uma empresa. E quando meu pai saiu, era só uma empresa. Uma empresa já bem estruturada, mas não tinha várias empresas, né? Vários negócios. A gente foi crescendo, né, os negócios depois. E nesse momento eu atendia e, assim, por escolher a psicanálise, eu tinha um tripé, né, que eu acredito, né? Então, análise pessoal, que eu fazia, minha análise, né, com a minha analista, supervisão dos meus casos, né, que eu atendia, e frequentar a escola, né, de psicanálise. Então, eu frequentava a escola aqui em Botafogo, não, Humaitá. E, assim, isso tudo demanda de muito investimento de tempo, estudo, né? Eu precisava me dedicar. Eu acho que tudo que você vai fazer na vida, você precisa se dedicar. Eu sempre falo, você não precisa ser o melhor, mas você precisa buscar fazer seu melhor. Exato. A tua melhor versão ali, no caso, para você atender. Está atualizada também sobre o mercado, né? Sobre o que as novas... O que estava você falando sobre os últimos estudos, atualização clínica, enfim. Isso tudo você tinha que estar muito próxima daquilo. Em paralelo, você também estava em frente ao empreendedorismo da tua família. Sim, exatamente. E aí, assim, começou o funil meio que apertar. E nesse momento eu falei, eu não vou dar conta de prestar um atendimento clínico com qualidade e estar no empreendedorismo com qualidade. Eu vou ter que fazer uma escolha, né? E naquele momento eu falei, olha, minha escolha vai ser estar na empresa, porque é o que naquele momento me fazia vibrar mais, né? Certo. E aí foi assim, eu em 2020 deixei de atender no consultório, continuo com a psicologia, mas hoje numa outra frente, né, de um outro jeito, impossível eu não usar a psicologia, com certeza, não ter a minha escuta, né, aguçada, muito tempo atendendo na clínica, então você tem essa prática da escuta, né? Tem muito, então você sente que tem muito parte da Amanda Carvalhal, psicóloga, enquanto gestora, enquanto ouvinte dos seus funcionários. Demais, é impossível não ter. E como é que você sente essa questão de liderança mais humanizada, que você começou o podcast falando sobre isso, né? De você ter essa proximidade com quem ali está operando, de fato, o dia a dia da tua empresa, quem de fato faz as coisas acontecerem junto com você. Como que você vê isso na prática mesmo, de conseguir ter um papel de liderança ativa enquanto gestora, mas ter essa escuta ativa enquanto Amanda Carvalhal pessoa? Como é que você mistura essas duas coisas e se transforma em uma só? Então, eu sempre digo o seguinte, que liderança humanizada não é você ser bobo, né? O gestor não é ser permissivo, não é disso que se trata, né? A gente pode cobrar, a gente pode delegar, mas eu acredito que é delegar sem delargar, né? As pessoas confundem muito isso também, porque você, às vezes, delega uma tarefa, muitas das vezes o gestor não sabe se, de fato, para quem ele delegou, aquela pessoa está capacitada para fazer aquilo. Isso foi a melhor escolha, né? Naquele contexto. E aí está a escuta, né? Assim, conseguir identificar que aquela pessoa, ela consegue dar conta daquela tarefa, ela consegue dar conta daquela missão, ela está engajada, ela conseguiu entender, né, aquela tarefa, aquele compromisso, aquele objetivo, né? Porque pode ser uma tarefa prática rápida ou como pode ser uma coisa maior, né? Também é o tempo, né, para cada pessoa. Tem gente que pega e faz o mesmo em muito rápido e outras precisam de um tempo maior para poder se dedicar àquilo, né? Sim. Essa percepção ativa por parte de um gestor, você acha que é uma peça fundamental para fazer uma gestão eficiente? Com certeza. E poder ouvir, né, o colaborador. Uma vez, Luana, eu estava com um problema no meu almoxarifado. Controle de ferramental, né? Que eu ouso dizer que é uma das dificuldades da maioria das empresas e é onde
a maioria das empresas perdem muito dinheiro. Porque se você perde ferramenta, você vai ter que repor. Você gasta dinheiro com isso. Então, é um funil de gastar dinheiro. E aí, uma vez, eu estava com esse problema difícil, nunca... saiu, cautela, mas não voltou, mas quem levou, aquela coisa toda. Mesmo tendo processo, tá? Porque aí a pessoa fala assim, mas não tinha um processo? Não tem um sistema? Sim, tinha sistema, tinha processo, tudo isso. Mas quem é que faz tudo isso? Pessoas. Então, se a pessoa não lançar no sistema, não vai estar no sistema. Então, se a pessoa não entender o processo, ela não vai fazer e por aí vai. E aí eu cheguei no almoxarifado para ajudar a equipe. E eu fui lá e sentei, conversei, tentei entender como que estava a dinâmica. E um funcionário vira para mim e eu digo para ele assim, o que você acha? Dá para resolver como? E aí ele falou, olha, eu acho que tinha que fazer assim, assim, assado. E eu falei, por que ainda não foi feito dessa forma? Porque vocês que estão vivendo esse processo diariamente, vocês que, né, podem propor as melhorias do processo. Por que ainda não foi feito? Porque ninguém me escuta. Eu já tentei falar isso antes, mas eu não fui ouvido. Isso dentro da minha empresa. Isso pode acontecer. Né? A empresa tem mais de 200 funcionários. Então, assim, é óbvio que isso pode acontecer. E eu falei assim, não, a gente vai implementar o que você está falando. E a gente vai fazer uma alteração no processo. Processos podem mudar. E está aberto a isso. E está aberto isso a como isso. uma alternativa viável. E tem muito gestor, Luana, que tem muito ego. Entendeu? Sim. Então, assim, se acha... Não pode xingar, né, gente? É difícil. O pi das galáxias, entendeu? Você acha que tem uma influência muito da idade também? E da autoridade que ele tá? Não só da autoridade, mas assim... Isso a gente pode entrar muito aqui, porque como 200 funcionários, você com certeza tem um conflito de gerações, certo? Sim, sim. E essa questão do eu vivi mais do que você, eu sei mais, e aí uma resistência a mudar um processo que está emperrado, mas que falta ali uma vontade de fato de fazer diferente? Sim, sim, tem. Tem porque, assim, tem medo envolvido nisso, né? Tem ali aquela coisa está funcionando assim, não vou mudar, né? Porque também vai tirar ele do lugar que ele está acostumado. Então, assim, o gestor precisa identificar que tipo de resistência está acontecendo, né? Por que está com tanta dificuldade de mudar? Porque eu costumo dizer assim, um bom gestor, ele lidera a melhor ideia e não a ideia dele. E muitas das pessoas, Luana, tem muita dificuldade com isso. E por quê? Porque tem a titica do ego, entendeu? Eu acho que o ego é o que destrói o ser humano, independente do lugar ser achado, porque está vivendo mais, porque já está na empresa há muito mais tempo. Logo quando eu, de fato, assumi a empresa do meu pai, eu vivi muita resistência, muita. Meu pai se aposentou quando foi assim, ó, bateu na mesa, não tá mais, cadê ele? Não tá. As pessoas falavam assim, isso daí não vai durar nem um mês. Filhinha de papai, não vai... Vocês acham que vai trabalhar? Vai nada. De ser subestimada nesse lugar, né? Nessa posição. Muito. Ó, mulher, minha empresa é 99% masculina. Meu Deus! O frio na espinha foi em mim. Então, assim, a gente já enfrenta muitas resistências, né? Na vida, enquanto mulher. Ainda mais mulher com autoridade de lugar que eu tenho. Lidando com um monte de homem. Nossa, deve ter ouvido muito. Ai, como é mandona, que autoritária. Muito, ouvi muito. Mandona, autoritária. Nossa, muita coisa. Rádio corredor, assim, rolava um monte de situação, né? Eu nunca recebi, assim, uma cantada. Um assédio direto, né? Vamos colocar assim. Porque eu sempre tive uma cara mais, assim, fechada. Nada convidativa, né?
Mas isso é muito, olha, isso é muito complicado, porque mulheres, às vezes você não tá nem numa posição de poder, mas você só quer ser uma boa profissional. E às vezes você tá num ambiente muito masculino, você é condicionada a ser aquela pessoa permissiva, submissa, que aceita a brincadeira, que aceita o comentário. E aí, quando você não aceita, obviamente, você é a chata, mandona, autoritária. Eu acho que, mesmo num contexto em que você só é mais uma profissional, eu fico imaginando quando você, de fato, tá em um lugar de poder, que você tem que se provar o tempo todo boa o suficiente para aquilo profissionalmente. É, bem isso. Não que você foi colocada ali por alguém, que saiu com alguém, ou porque, enfim, que é filha de alguém, enfim, que de fato você tem know-how e tem capacidade para estar naquela posição. Já tem uns anos já que eu não preciso mais provar isso, né? Que bom. Isso já está estabelecido, amém, Senhor. Que você não sente essa cobrança, Mas né? isso existia e existia muito, né? E tem uma coisa, né? Quando você é uma mulher e você é simpática, você tá dando mole. Também tem isso. Exatamente. Qual o limite, né? É uma linha tênue, né? É uma linha tênue. Porque, às vezes, aí você não é simpática, aí autoritária demais. É porque não tem... Eu acho que é isso, não tem um meio termo. Ou você é um ou você é outro. No meio termo, ele não existe. É difícil. A gente é muito condicionada a essa posição, independente do lugar que você esteja. Seja um lugar de autoridade, de fato, ou se você é só mais uma em uma empresa. Por exemplo, num teor muito masculino. Eu acho que eles lá viram que eu sou, assim, osso duro de roer. Né? Primeiro toleraram, depois eles aceitaram. Um processo, né? Entendeu? E agora, né, eu acho que eles me amam, pelo menos. Pelo menos se eu tô enganada, eu tô bem enganada. Essa questão do ego e a tomada de decisão que você falou, principalmente nesse lugar de mulher, por exemplo, de que tem muita gente que fica receosa, né? De você, às vezes, ser contrariado, porque afeta diretamente esse ego. E aí tem vários processos que as pessoas são resistentes a essas mudanças, porque acho que vai pedir um pouco de responsabilidade também dessas pessoas, que é uma responsabilidade que elas querem ficar, né? Se abster. Exato. Como é que você vê essa questão do ego e tomada de decisão dentro de uma empresa em que você está à frente dessa gestão? Você sentiu que mudou a tua percepção do próprio ego, que é uma coisa inerente ao ser humano? Todo mundo vai passar por isso, é um episódio que é comum de acontecer. Mas como que você trabalha isso em você e faz com que outras mini lideranças dentro da sua equipe trabalhem esse ego voltado para a tomada de decisão, que é uma coisa que vai atualizar muitas vezes os processos da sua empresa, como foi o que aconteceu? Então, autoconhecimento. Primeiro ponto é a gente poder conhecer as nossas próprias questões, né? Nossas vulnerabilidades, como nós somos também. Porque a gente tem também algo em nós que vai ser sempre nosso e que a gente não vai abrir mão de ser essa pessoa para agradar ninguém, né? Então, isso tem a ver com você se conhecer e se aceitar também desse jeito que você é. E isso está muito ligado à tomada de decisão, porque à medida que você se conhece mais, está mais advertido, né, das suas questões, você sabe mais o que você quer. Você está mais ali num caminho do seu desejo. Então, você consegue sustentar mais e consegue transmitir melhor também para a equipe essa situação, né? Você fica menos confusa e com mais posição, né, com mais posicionamento. E, claro, Luana, assim, sempre na tomada de decisão vai ter pessoas que não vai gostar também. A gente não vai agradar todo mundo, né? Nem Jesus agradou todo mundo, quem é a gente na fila do pão, né? Verdade. Então, assim, a gente não vai... Se cobra, acho que até demais, querer agradar a Deus e o mundo, né? Pois é, isso não vai acontecer. A ideia é que o máximo de pessoas dentro da equipe estejam engajadas para que o mínimo não dê ali estrago, né? Então, que a gente tenha mais sucesso. Então, vai sim ter momentos que um gestor, né, homem ou mulher, não importa, tomar uma decisão que não vai agradar, né? Por exemplo, a demissão, quando você tem que demitir alguém.
né? Que esse momento pode chegar. Exato. E chega para todo mundo. Tem, por exemplo, chefe que é resistência até a feedback. O Rafael é meu chefe, ele tem dificuldade de dar feedback na gente. Sério? Muita dificuldade. Não, tá ótimo, não tem nada pra mudar, tá tudo ótimo, vocês estão perfeitos. E aí, pra dar um feedback negativo, é um parto. Ele vai assim, eu vou cortar esse trecho, eu vou mandar isso pra ele. Porque pra implementar um feedback periódico, foi um caos, foi quase um parto aqui mas sabe no por clube. quê, Luana? Você já pode recortar e mandar pra ele. Ele, para dar feedback, ele está pensando no caráter e na personalidade. E quando a gente precisa dar feedback para alguém, a gente tem que pensar no processo. Eu não tenho que estar falando de você enquanto pessoa ou enquanto do seu caráter, da sua personalidade. O teu modo de fazer é teu. O teu modo de ver a vida é teu. O teu modo de se posicionar também é teu. Então, agora, o que o processo está sendo impactado? Né? O que dentro do trabalho, do que está acontecendo, da tarefa está sendo impactado? Então, eu tenho que falar da tarefa. Exato. Eu tenho que falar do processo e não da Luana. Exatamente. Acho que isso foi uma coisa, enquanto equipe, que a gente sempre falou muito. Porque todo mundo tem algo para melhorar. Tem engrenagem que está emperrada, a gente precisa trabalhar em cima disso. E muito chefe, né, muito gestor fala que contrata pelo currículo e demite pelo comportamental. Né, e que muitas vezes o fato de dar um feedback é muito mais comportamental do que, de fato, do trabalho. E isso é uma coisa... E mesmo que o feedback não tenha nada a agregar no sentido de... Não agregar, porque sempre agrega, mas de você observar algo que não tá funcionando, mesmo que esteja tudo funcionando, o feedback positivo também é uma coisa que impulsiona também a atividade daquele negócio. Com certeza, porque você reforça que aquela situação tá legal, para continuar aquilo ali, né? Já identificou que dá certo. Sim, feedback é importante. E, Rafael, feedback de melhoria só dá quem ama. É amor. Eu vou fazer necessário. Direto pro WhatsApp. Então, pode fazer o corte aí já. É necessário. Quando você vai num restaurante, alguma coisa assim, que você gosta do restaurante. Você já foi lá uma vez, você já foi outra, você gosta de estar ali. Se um dia vier uma comida ruim, você gosta daquele restaurante, o que você vai fazer? Você vai falar. Exatamente. Porque você vai gosta, voltar ali de novo. porque você quer estar ali. Agora, se você não liga para aquele lugar, você nunca mais vai aparecer. Você não vai dar o feedback. Exatamente. Você vai falar, deixa para lá, não vou voltar mais, não quero mais vir aqui. Então, eu costumo dizer isso, que feedback só dá para quem a gente gosta, que a gente quer ver crescer na vida. Quando a gente fala de tomada de decisão, eu comentei aqui sobre a questão do conflito de gerações, né? Essa forma de lidar com processos e automatizá-los é uma coisa muito da minha geração, por exemplo, dos 20 aos 30 anos, e até de antes disso. Como é que você lida com essa questão das diferenças de visão do mesmo ponto, esse conflito geracional, dessa questão de implementação de tecnologia, automatização de processos, que às vezes uma geração mais nova vai sugestionar isso, e que existe uma resistência maior de pessoas um pouco mais velhas na empresa? Olha, existe, porque, assim, as pessoas mais velhas da empresa, muitas das vezes, assim, Luana, não sabem mexer, né? Não sabe... Porque quando você fala de tecnologia mais avançada, essas implementações, você não está falando de Excel e Word. Exatamente. Que é o que as pessoas estão mais, né, habilitadas. Então, vai dar pânico nessas pessoas, porque, assim, ali é o emprego delas. De alguma forma, por mais que elas estejam ali há 30 anos, 20 anos, não importa, tem medo de sair. E aí, um medo muito honesto, porque quase na porta de se aposentar. Então, assim, como poder trazer essa pessoa para ela ver sentido naquilo ali não e como trazer, ameaça, né? Exato, e trazer segurança para ela, que ela pode estar de alguma forma incluída naquilo, né? E que aquilo ali não vai prejudicar ela para ela poder sair da empresa, ser demitida porque ela está assim, ela tá passada, né, assim. Do etarismo, né? Do próprio etarismo que existe muito hoje no mercado. Pois é, né? Não é assim. Então, acho que então dá para aproximar ao mesmo tempo. Dá para aproximar. As duas gerações. No Rio Innovation Week, a gente teve uma palestra aqui do clube, que foi o vice-presidente do clube, o Léo, o Rafael, o atual presidente, e foram duas pessoas, uma bem mais velha do que eles e um mais novo, que também é empreendedor, ambos são, que trabalham no ramo de eventos. E a gente, enquanto clube, a gente trabalha muito com evento. E eles falaram, uma delas falou, que foi a Lucy, ela falou uma frase que ficou muito na minha cabeça, que ela falou assim:
a experiência, a informação de nada vale sem experiência. Porque você pode saber de falar de tudo, mas se você não tiver experiência de ter vivido aquilo, de nada vale. Porque você não vai saber usar aquilo. Então, acho que agregar a experiência de uma pessoa mais velha com a informação do novo. E esse conflito não é um conflito. Ele muito mais vai caminhar junto e vai funcionar junto do que você começar a segregar. Com certeza. Né? Tanto o etarismo de você desclassificar a ideia de um mais novo por achar que ele não tem nada a agregar valor, tanto do quanto você achar que a pessoa mais velha é muito mais resistente porque você não soube aproximar para o diálogo. Né? Eu acho que você sente que isso também é uma forma de implementar em empresas que, por exemplo, a sua que está em grande expansão hoje, que tem tanto nacional quanto internacional, e de que a mentalidade também é uma questão muito cultural e que vai mudar isso de lugar para lugar. Com certeza, você dá valor, né, para essa experiência, você querer ouvir essa experiência do outro, né, porque todo mundo tem para agregar, tanto o novo quanto o mais velho, né, tem para agregar nessa engrenagem. Lá na empresa, por exemplo, eu tenho funcionários que a empresa tem 31 anos, né, a empresa mãe, depois a gente tem outras empresas, né, eu tenho funcionário que tem 25 anos de casa, assim. Então, muito tempo. Muito tempo. E a vida inteira, eu não tenho dois, não. Eu tenho muitos profissionais assim. Então, eu tive que fazer também todo esse processo, né? De mudança de cultura. A cultura não muda da noite para o dia, como também não é implementada uma nova cultura da noite para o dia. Né? A gente tem ali um tempo, um time para isso. Para reforçar, né? Construir, implementar, reforçar essa cultura. As pessoas hoje, Luana, também estão muito no imediatismo. Tudo muito para ontem. Acham que tem que ficar rica hoje. Acham que tem que ter sucesso hoje. É tudo assim. Né? E não é assim que a vida acontece. Né? Tem um processo. Né? A vida não... Eu não enxergo a vida assim, sabe? Eu enxergo a vida com muito trabalho. Eu digo que viver dá trabalho, mas pode ser legal, sabe? Você pode ser divertido, mas vai ter trabalho. Então, as pessoas querem também muita coisa sem trabalho, sem esforço, tudo muito da noite para o dia. E a internet convoca muito a gente estar nisso, né? É muito convidativo, né? De você achar que tudo é rápido para os outros, para você estar demorando. A gente mede muito a vida dos outros, a nossa vida com a régua da vida dos outros. A gente olha para a grama do vizinho o tempo inteiro. Exato. O tempo todo. Como se fosse um ponto referencial mesmo. E hoje a gente tem uns books, né? Pra gente olhar, né? Da vida do vizinho. Instagram, TikTok e etc. Exatamente. Né? Então você tá ali o tempo todo. E quem vai postar desgraça? Quem vai postar foto feia? Exato, assim, um filtro, pelo amor de Deus. Ninguém. Pois é, ninguém. Então você vai postar derrota? Não vai, dificilmente. Aí a gente tem a percepção de que não existe. Mas existe, só não tá sendo mostrado. Mas tá ali, entendeu? Tá escondidinho num sorriso de uma foto, numa foto numa praia, numa cachoeira. Tá escondido ali alguma coisinha que não tá caminhando. A gente tá na ambiguidade o tempo todo, né? Exatamente. Não existe amor sem ódio e por aí vai. Exatamente. A gente está vivendo essa ambiguidade. Não existe felicidade sem dor mesmo. Não existe, né? Não existe essa coisa de você estar alegre o tempo todo, né? É utopia. Utopia. A questão voltando um pouco para a questão da tua empresa hoje, o Grupo Lifting, de fato, ele não está só no Brasil, ele está em outros países, né? Acho que está em um país, se não nos Estados Unidos. Como é que foi essa questão da expansão? Na verdade, primeiro, o que é de fato, com que vocês trabalham e como é que foi feita essa expansão para chegar a nível internacional de estar alocando essa empresa, parte dela, em um outro país? A gente trabalha na área de elétrica, né? Manutenção elétrica e automação, eletrônica. E a Lift Assistência, ela trabalha mais na área naval e offshore. Plataforma, navio, estaleiro, né? E depois da Lift, a gente cresceu. Nós fomos para A gente comprou um local em São Gonçalo, que fica bem assim, pertinho da Bahia. Bem pertinho, não. Bahia de Guanabara. E a gente fez um canal, a gente dragou, obra particular nossa, assim, dragou esse canal para receber embarcações, né? Então, a gente tem um pátio hoje de mais de 18 mil metros quadrados, o prédio, né, administrativo, tudo nesse local. E a gente abriu um outro braço da empresa, que foi a Lift Brasil, que é para poder fazer logística e armazenagem, né? Então, eu faço logística de pessoas, né, nesse canal, que liga
São Gonçalo, a gente sai para BR de ônibus, né, caminhão, o acesso é muito fácil. Para Macaé, Rio, o local é muito... Adjacentes, né, ali nos municípios. E a gente faz a logística também de pessoas ou outras coisas, né? Mercadoria, ferramenta, enfim. Para esses rebocadores na Baía de Guanabara também. Certo. Né? Quando você passa na ponte, você vê um monte de... Então, a gente faz isso também. E a armazenagem, ou seja, a gente tem um pátio grande que a gente armazena equipamentos e coisas dos nossos clientes, né? Então, essa é uma outra empresa. E tem a Kingdom Group, que faz parte também do nosso grupo, que trabalha também com manutenção elétrica, mais voltada para transmissora de energia, subestação, tipo alguns clientes, né, que a gente presta serviço, a Light, Sedai, né, nessa empresa. Certo. Né? Então, a gente trabalha muito para a indústria. Então, todas elas fazem a mesma coisa, mesma atividade fim. Certo. Mas a gente separou ali um pouco Tem uma matriz e tem essas subempresas do escopo, entendi. Que a gente separou ali um pouco a linha de atuação, né? O grupo aonde a gente vai atender, né? E você conseguiu expandir isso hoje, isso. Né? E a gente tem a Eleve Eventos nos Estados Unidos, também, que eu faço com a Eleve Eventos lá nos Estados Unidos. Então, a ideia da Eleve é trazer um pedaço do Brasil para os Estados Unidos. Então, a gente traz para lá, a gente faz eventos, tanto eventos culturais, quanto eventos profissionais, e também de festas, através da Eleve. Entendi. E temos a Lift Group também nos Estados Unidos. Né? E aí lá a gente presta serviço tanto indústria, naval, né? Offshore, onshore, tudo isso. E tem também, Luana, o Instituto, né? O Instituto de Ensino. Porque o Instituto, eu costumava dizer muito assim, para o pessoal que faz o recrutamento e seleção da empresa. A gente recebia muito currículo, né? Muita gente com certificado, capacitado, uma capacitação técnica legal no currículo. Mas quando a gente contratava, no vamos ver da atividade, não sabia executar. O operacional, né, de fato. Né? E eu falei, gente, as pessoas precisam ser treinadas. Lá, os nossos funcionários já tinham esse centro de treinamento, porque eu tinha um treinamento prático e online para os meus funcionários, sempre tive. Mas eu falei, por que não abrir as portas, né? E trazer isso para as pessoas que querem se capacitar. E aí a gente montou o Instituto de Ensino Lift, sem fins lucrativos, é uma associação. E a gente faz treinamento de capacitação técnica, né? Treinamento de liderança, gestão, treinamento de normas da ISO 9001, 14, 45. Então, a gente faz treinamentos nesse instituto. Então, assim, tá bem legal, sabe? São várias frentes, né, que vocês trabalham. Bastante. O que é sucesso para você, Amanda? Acho que porque a gente falou muito sobre resiliência, sobre um processo da tua vida muito cedo, né, em que o empreendedorismo você já estava muito próxima dele, mas que você teve que mudar teu mindset, mudar tua mentalidade de vida, profissional e pessoal, porque uma coisa sempre caminha muito junto com a outra, né, não estão separadas como a gente acredita que estejam. E como é que você vê o sucesso para você hoje, estando à frente de uma gestão, tendo feito uma escolha lá atrás, em questão da psicologia, e hoje você está à frente de coisas que estão em expansão, um grande grupo voltado para essa área de atuação e tantas outras ações que você tem implementado e que você vem incentivando para que o teu corpo de funcionários, que as tuas empresas estejam caminhadas e alinhadas. Como é que se resumiria sucesso hoje na sua vida, Amanda? Então, Luana, para mim, na minha vida, sucesso é você poder se posicionar do jeito que você quer, ser quem você quer ser, né? Você ter essa liberdade, né? Isso é sucesso. Sucesso seria a liberdade de você fazer o que você realmente quer. Sim. Você sustentar isso é muito bom, entendeu? É gratificante demais, porque muitas vezes você vê as pessoas fazendo o tempo todo pelo outro e por ela mesma ela não faz, né? Ela está ali o tempo todo às voltas de satisfazer o outro.
não significa que em nenhum momento a gente vai satisfazer o outro, né? Eu também gosto de satisfazer o outro, de agradar os outros, mas isso tem que estar alinhado à minha vontade, né? Ao meu desejo. Teu olhar, né, para aquilo. Então, o sucesso para mim é eu poder bancar isso, né? Eu poder ser livre de bancar o que eu quero. Eu até ia pedir para que você virasse para essa câmera e direcionasse um discurso para aqueles que forem assistir nosso episódio e que muito do que você falou dessa questão do sucesso, a questão de você entender como que você está em relação à vida, as escolhas que você quer fazer para sua vida, a questão do autoconhecimento e de você, as viradas de chave, isso alinhadas com as viradas de chave que qualquer empreendedor vai ter na vida, qualquer pessoa, enfim, física, não só jurídica, enfim. Que antes de um CNPJ a gente tem um CPF, a gente tem sempre que bater nessa tecla. E que tipo de mensagem você diria para essa pessoa que quer lidar com essas viradas de chave e acha que só é preciso talvez crescer na dor, que não é possível você crescer de outras formas e que vai passar por certos altos e baixos e precisa mudar essa mentalidade de fazer escolhas, que eu acho que esse momento do sair da zona de conforto que é o que é mais difícil. Sim. Primeira coisa é trabalhar para buscar a tua felicidade. Né? Descobrir o que de fato você quer. Porque se você não consegue descobrir isso, você vai trabalhar muito e vai estar sempre cansado, triste, insatisfeito, chateado, falando mal da vida dos outros, porque não está... né? Porque quem está infeliz, a gente está com uma carga mesmo negativa, pesada. Então, primeira coisa é trabalhar para você buscar ser feliz. Então, escolhendo o que você gosta de fazer. Depois, Luana, aprender que na vida é trabalho. Tanto para você ter dinheiro, quanto para você poder viver melhor. Então, é trabalho duro, não tem essa coisa de cair do céu. Só cai do céu chuva, granizo, nada mais, minha filha. Não vai cair do céu. Então, trabalha. Né? Eu acho que a persistência, o trabalho, é que faz você conseguir vencer. Né? É o que faz você conseguir ir além. E se está difícil... Vai difícil mesmo, busca ajuda, né? Tem uma rede de apoio, né? Tem amigos, busca terapia para conhecer de fato o que você quer fazer, porque faz diferença, faz muita diferença. Você, por exemplo, você gosta de fazer o que você faz? Com certeza. Não, olha, você não gravaria a bateria de podcast que às vezes a minha equipe bota pra gente gravar. Tem que gostar muito. E eu ia comentar isso com você agora, porque eu ia falar, se você não me responderia diferente do que você me respondeu, porque você faz com total naturalidade, você fala muito bem e você tá feliz fazendo isso, você gosta disso. Agora, bota você para fazer, sei lá, uma outra coisa, uma planilha. Coisa... Exato, uma coisa... Eu ia falar isso. Bota você fazer uma coisa burocrática para ver se você vai ficar feliz. Olha, um sorriso. Acho que eu não vou nem vou dar uma risada fazendo isso. Amanda, muitíssimo obrigada por esse bate-papo. Eu acho que muda muito a mentalidade de como é que a gente lida com as eventualidade da vida, né? Com as situações que a gente vai ter que passar. E a gente não sabe quando, mas vai ter que passar. E o que a gente faz com isso, né? Que tipo de escolha a gente vai fazer para nossa vida a partir de uma dificuldade. Eu acho que é isso. A sua história é muito sobre isso. Hoje você está à frente da gestão de um grupo que cresceu, que veio de uma empresa matriz e que hoje você conseguiu expandir isso. E que aplica também muito do papel da psicologia, que foi uma escolha antiga na tua vida, que vai estar sempre presente, porque isso sempre vai fazer parte de você. E você ter essa proximidade com a tua equipe e falar sobre gestão humanizada, que eu acho que é um assunto atual, mas ainda existe muita resistência para tratar um corpo de funcionários como pessoas e não como robôs. Muitíssimo obrigada por esse bate-papo, Amanda, foi maravilhoso. Eu que te agradeço, foi incrível poder compartilhar com você, você é maravilhosa, linda, fala super bem, já dei altos elogios, porque eu adorei estar aqui. Muito obrigada, de verdade. Mais uma edição do Clubecast, mudando um pouco da mentalidade de empreendedora, e enquanto não só profissional, mas pessoal também. A gente ouviu hoje um pouco da história da Amanda Carvalhal, que é CEO da Live Fitting Group, que está não só nacional, mas já expandiu isso para outro país, e que vai continuar expandindo. A gente espera convidá-la novamente para falar sobre essa expansão, e falar um pouquinho também sobre gestão humanizada, e a mudança de chave, a virada de chave que é preciso, é necessário a gente ter sempre que a gente acaba esbarrando com alguma coisa que não estava prevista, porque a vida é sobre isso. Esse foi mais uma edição do Clubecast. Até o próximo. Até.